Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, aqui onde nós vamos se alimentar dessa live, né? E sempre, como sempre, cada vez mais nós vamos entendendo da graça de Cristo e assim nós vamos se fortalecendo e vamos enfrentando o engano que corre por esse mundo afora. Meus amados, sejam todos bem-vindos. Você daí vai dar um like nesse canal lá no YouTube, é de Nova Aliança, e também vai dar um like nessa página no Facebook, é do Teclado. Se inscreva lá no meu canal, é de em Nova Aliança, para sempre que eu colocar um vídeo lá, você seja notificado. Amém, meus amados? O tema que nós temos aqui hoje é: todo religioso se alimenta de leite. Todo religioso se alimenta de leite. Esse é o nosso tema do qual nós vamos adentrar nesse tema, né? E para acompanhar comigo, eu vou pedir que você abra a sua mente e a sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Paulo foi pregar aos Coríntios, e chegando lá, ele observou a mente das pessoas, como aquelas pessoas falavam, como receberam Paulo, conversa para lá, conversa para cá. E aí Paulo viu que aquele povo não estava preparado para receber as coisas espirituais que ele queria pregar para eles, né? Porque ele achou, ele concluiu aquele povo como criança. Uma criança que você não pode passar responsabilidade para ela, né? Porque ela é criança. Você não pode dar uma responsabilidade para uma criança. E assim foi o que Paulo viu ali, no meio daquele povo. Como é que eu vou pregar aqui para esse povo algo espirituais, se eu estou vendo esse povo aqui tudo carnais? Não vão entender o que eu vou pregar para eles, o que eu tinha para pregar. Então, para não perder a viagem, eu vou pregar coisas carnais, vou dar leite para eles, porque é a criança que se alimenta de leite, né? É a criança que se alimenta de leite. Então, Paulo resolveu pregar outras coisas, falar de coisas carnais, mas o que Paulo queria era falar de coisas espirituais para aquele povo, né? Assim como diz o versículo 1. Eu, porém, irmão, não vos pude falar como espirituais. Paulo foi com sede para levar liberdade àquele povo de Coríntios, né? Fazer que eles entenderem quem era o Deus deles. Mas quando Paulo viu a situação, fez o diagnóstico, disse: não, esse povo não está preparado. Se eu for pregar alimento sólido para este povo, eles vão me escorraçar daqui. Como coisas espirituais, e sim como carnais. Como a criança em Cristo. Como a criança em Cristo. Criança, ele não pode se alimentar de coisas pesadas. Ela não está preparada. E assim que nós vemos quando você vai pregar coisas espirituais de Cristo, da graça de Cristo, para um religioso, logo ele não recebe. Ele diz: não, o meu pastor não prega desse jeito, isso não está escrito. Meu pastor nunca pregou isso para mim.
Como que eu vou acreditar numa coisa se meu pastor não confirma? Então, meus amados, é assim que vive a igreja chamada de Cristo. Uma igreja carnais, que não estão preparados, apesar de quase 2.000 anos ter se passado, eles não estão preparados para receber o evangelho da graça de Cristo. O evangelho que mostra que eles foram os libertos, eles não vivem mais em escravidão, mas como a pessoa é carnal, ela faz questão de viver carnalmente, né? Versículo 2, leite vos dei de beber. Criança, palavras, coisa que não edifica. Foi o que Paulo pôde pregar para eles, depois de ter feito o diagnóstico da fé daquele povo, né? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podereis, porque ainda sois carnais. Paulo está pregando para um povo aqui que dizia-se adorar a Deus, crer em Deus, no que está escrito, né? Como nós ouvimos toda a igreja por aí dizendo que crê em Deus, mas quando você abre a palavra e lê para eles diz que a gente está lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Coisas carnais, versículo 3. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Qual era o ciúme que Paulo detectou aqui? Ciúmes e contendas. É o mesmo ciúme que nós vemos hoje. É a mesma contenda que nós vemos hoje, infelizmente, né? Só mudou a geografia, mas o problema continua. E qual é o ciúme e a contenda? O ciúme é de não deixar os pastores, não permite que seus membros vá em outra igreja, em outra denominação. Esse é o ciúme. E aonde tem ciúme, tem contenda. Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Mas a igreja não pertence a Paulo, não pertence a Pedro, não pertence a Apolo. A igreja, ela pertence a Cristo, a qual eu fiz um vídeo ainda, acho que antes de ontem, dizendo a quem pertence a igreja. Aquele que deu a sua vida por ela. Esse tem uma igreja, da qual eu sou, né? Daquele pastor que deu a sua vida por ela. Mas quando nós vemos aí pessoas, homens que nunca deu nada, ao contrário, só tomaram o dinheiro das pessoas das igrejas. Pessoa que devia alimentar, ajudar um pobre, eles não ajudam. Eles tomam o dinheiro deles, né? Pegam os dízimos, que é para ajudar o pobre. Eles pegam e compram fazenda, compram avião, compram banco, compram hospital, compram televisão. É assim que ele usa o dinheiro do qual Cristo diz que vocês não podiam ter a forja. Qual é o que Cristo estava falando com isso? Que Jesus estava falando com isso, o Cristo ressuscitado, né? Que deu essas instruções para os apóstolos. Vocês não vão ajuntar dinheiro, vocês não vão ter fortuna. Vocês não precisam de alforje para guardar fortuna, vocês não vão ter. É o contrário que nós vemos hoje. Por isso nós vemos nessas igrejas por aí, só o pastor, o dono da igreja, os bispos,
Esses são abençoados pela promessa de Deus, onde diz que você queria o melhor dessa terra. Aí esses enganadores induzem a pessoa a fazer voto na promessa que ela vai ter o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra sempre vai para o pregador, vai para o pastor, o dono da igreja. Eles comem o melhor dessa terra. De tudo que eles comem é o melhor. Na Santa Ceia, a Páscoa que ele chama de Santa Ceia, eles pegam o quisum que dá para a igreja, mas na casa dele tem o vinho Quinta de Maria, que custa R$ 5.000 na casa deles. Então eles têm o melhor e a igreja nunca tem nada. Só promessa. Faça isso que você vai ganhar um carro, você vai ganhar um apartamento. Seu filho vai sair da droga, mas você tem que dar isso. Só promessa. Eles enriquecem. E a igreja cada vez mais pobre. Parecendo aquela música que diz, sei o que é a cadeira hereditária, né? A de cima a sobe, a de baixo desce. É assim? Eu não sei. Existe essa música por aí. É assim a vida religiosa dentro de uma chamada igreja, onde os pastores, esses comem do melhor da terra e os frequentadores cada vez mais pobre. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia eu li o versículo 3 todo. Contendas, não é assim que sois carnais? Andais segundo o homem. Andais segundo o homem. Meus amados, não são poucas as passagens que nós lemos aqui nessa Bíblia, que quando você lê para um crente, ele não conhece. Não conhece. Né? Não conhece. Porque nunca leram para ele. Abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 5, versículo do 11 ao 14. Versículo 11. Assim, e a esse respeito, temos muitas coisas a dizer. A esse respeito, tem muitas coisas a dizer. É difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Tem se tornado tardio em ouvir. A graça de Cristo tem sido pregada por este Brasil afora. Não só eu, mas várias pessoas pregam a graça de Cristo. Não é muitas também, muitas pessoas. Mas quando nós pregamos isso aqui para um religioso, quando eles são educados, eles dizem que nós lemos a Bíblia de cabeça para baixo. Quando não nos defamam, né? Dizer, é difícil de explicar por quanto vos tendes tornados tardos em ouvir. A igreja não quer ouvir o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele não traz promessa. Por que o crente, ele ainda dá o dízimo? Por causa da promessa. Está escrito lá em Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E o quê? E as janelas do céu se abririam. Mas o pastor ele não lê direito o versículo, né? Malaquias lá, quando diz trazei o dízimo à casa do tesouro, ali está se dando uma sentença ao povo de Israel.
Então não se pode aplicar uma sentença que foi feita para uma certa pessoa e pegar a sentença e aplicar em outra pessoa, que não serve para ela. Por exemplo, Sérgio Cabral foi sentenciado a 400 anos de prisão. Essa sentença cabe a quem mais? Cabe a mim? Cabe a você que não fizemos nada? Não cabe. Então a sentença foi para ele. Assim como a sentença lá do livro de Malaquias era para o povo judeu, não era para a igreja. Mas como a igreja ela não quer ouvir a verdade, ela aceita, porque tem a promessa. No budismo tem a promessa e a igreja ela gosta de promessa. Mas Deus ele não é devedor de ninguém mais. Todas as promessas de Deus ele pagou. Versículo 12, vamos ler até o 14. Pois com efeito, quando devieis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, aí você analisa o tempo que Paulo pregou o Evangelho. E Paulo dizia, você devia ser mestre por esse tempo. Questão de 30 anos, ou talvez menos, né? E a igreja com 2000 anos ainda se alimenta de leite, precisando que venha um homem falar para ela o que ela tem de fazer. Se o que ela tem de fazer está tudo aqui. Pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo pelo tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém, de pastor, de alguém que vos ensine. A pessoa devia ser mestre, mas necessita de um pastor, de um falso pastor, porque não existe pastor. Eu sempre falo e vou batendo sempre na mesma tecla, não existe pastor, porque não existe igreja. De pedra não, igreja, prédio, não existe. Se não existe um prédio como igreja, logo não existe o pregador daquela igreja. Então você vê que a falsidade, a falcatrua, vem de longe e é muito grande. Né? Eles levantaram o prédio, puseram o nome de igreja, chamaram a igreja para ir buscar as promessas, dizendo que ela é membro daquela igreja, mas ela não é membro da igreja, ela é a igreja. É assim, meus amados, que o engano está dominando. E não é por isso que hoje eu olho para o mundo, né? Para o mundo carnal que nós olhamos, que nós andamos aí. Hoje eu não me escandalizo vendo a roubalheira que nós temos no nosso país. Porque pelo menos essas pessoas que roubam o nosso país, roubam em nome da carne. Mas esses tal chamado pastor, eles roubam em nome de Deus. Esses são os perigosos. Esses precisam ir para a cadeia. É necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares. Os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite. Criança, uma criança chorando atrás de leite. Mas leite não fortifica ninguém. Leite é para quando a criança é criança. Né? Necessidade de leite e não de alimento sólido. 13. Ora,
todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Então, a igreja não se alimenta de algo sólido que é o Evangelho de Cristo, né? E vai se alimentar da lei de Moisés, que acabou. Só a lei de Moisés hoje só serve por engano, só serve para enganar as pessoas. Ela já não servia quase nada, porque a lei, como diz o Evangelho, a lei nunca edificou nada. Então a lei foi sempre um engano e continua sendo até hoje. Porque a igreja, ela não quer ouvir Evangelho, ela quer ouvir promessa da boca do pastor. Aí quando ela não recebe a promessa, ela até vai reclamar para o pastor que não recebeu a promessa. O que é que o pastor diz? Você não teve fé. Quando dá certo, ele recebe a glória, né? Quando dá certo, não, porque eu orei para você, eu jejuei para você. Mas quando dá errado, que sempre dá errado, né? O que é que o pastor disse para ela? Você não teve fé, a sua fé foi pequena. Você pôs 500 no envelope, põe a 1000. É dessa maneira. Inexperiente na palavra da justiça, o Evangelho. O Evangelho de Cristo é a justiça de Deus. Inexperiente na palavra, porque é criança. É criança. 14, mas o alimento sólido é para os adultos. Então está aí uma igreja de criança. A creche da vovó Malfada, né? Esse não? Vovó Malfada, né? Só tem criança nessa creche. Na creche nunca tem um adulto lá. É só criança, porque o nome já diz, é a creche. Creche é para criança. Então eles deviam trocar a placa lá. A creche do Godofredo do Reino de Deus. Porque só tem criança lá. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas. Porque o Evangelho de Cristo está na nossa mente, é raciocínio. É raciocínio. Se o pastor manda eu beber um copo de quisuco, eu ponho o meu raciocínio aqui. O pastor diz, ó, esse copo de quisuco, receba aí, agora é o sangue. Aí levanta, aí faz o salabachura, agora é o sangue. Aí eu... Não, pastor, é que suco ainda, não virou sangue. Mas a igreja aceita. O pastor disse, base bíblica ele não tem. O pastor disse que era sangue e é sangue. A igreja tem que beber como sangue. Não pode reclamar. Alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela a prática, têm a sua faculdade exercidas para discernir. Para discernir. A igreja, ela não discerne o que é suco e o que é sangue. A igreja não discerne o que é corpo e o que é pão. A igreja não discerne. Aí vive aí como criança. Seus tutores fazendo delas o que eles bem querem. Amém, meus amados? Discernir não somente o bem, mas também o mal. Tem que discernir, porque todos vêm até a nossa frente, né? E nós temos que discernir para que nós possamos tomar uma decisão. Efésio, volta um pouco, capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4.
Versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Tem abençoado. Não vai abençoar. Tem nos abençoado. Com todas as sortes de bênção espirituais. Não é com apartamento, não é com carro importado. É com toda sorte de bênção espirituais. Coisas espirituais a igreja não quer. Coisas espirituais não traz dinheiro, não traz mulher, não traz marido. As coisas espirituais não traz isso. Com coisas espirituais mais espirituais nas regiões celestial em Cristo. Então, se Cristo veio, então todas essas bênçãos espirituais nós já temos. Amém, meus amados? Versículo 4. Assim como nos escolheu, meus amados, você tem que ir acompanhando. E se você não fugiu da escola, você vai conjugando os verbos, né? Escolheu, escolheu ou vai escolher se eu fazer um voto? Aqui está dizendo que escolheu. Se escolheu, está escolhido. Escolheu em quem? No pastor, na campanha, no voto, no jejum, no batismo? Não, escolheu nele. Foi nele a escolha. Antes da fundação do mundo. Então, quando eu vim a esse mundo, eu já era um escolhido. Já era um escolhido. Não precisaria. É lógico que eu cheguei a fazer isso, mas não precisaria eu ir a lugar nenhum. Eu era um escolhido já. Né? Antes da fundação do mundo. Você vai ler isso aqui para um crente, para um religioso, se ele aceita. Não aceita. Porque se a pessoa aceita esta palavra aqui, escolhido nele antes da fundação do mundo, o que é que ela vai se achar? Um escolhido. Não, eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho como ir buscar Deus, porque Ele já me escolheu. Não é eu que tenho que escolher Deus, Ele me escolheu. É que eu fiz um vídeo aí, né? Diz que no Brasil, só no Brasil, existe a média de 70 milhões de crentes. Que esses crentes, esses 70 milhões de crentes, escolheram Jesus, aceitaram Jesus. E a pergunta é: Jesus aceitou esse povo? Porque aqui está dizendo que foi ele que escolheu nele. Não foi, eu não tomei decisão nenhuma, a decisão foi dele. Agora você vê a pessoa que decide aceitar Jesus e nem sequer se pergunta se ele aceitou ela, fazendo as tolices que eles fazem, bebendo que suco dizendo que é sangue, comendo pão dizendo que é corpo, tomando banho de piscina dizendo que é batismo. Será que Jesus escolheu esse povo para viver dessa maneira? Desde a fundação do mundo, para sermos santos. Vai pregar isso para um crente, meus amados. Se você tiver de pregar um versículo desse para um crente, que pregue quando ele estiver sozinho. Porque se ele estiver acompanhado com uns 2 ou 3, eles vão querer te bater.
e falar que você é um satanás, é um saci pererê, lendo isso aqui. Porque está escrito: sermos santos, irrepreensível, perante quem? Perante o pastor? Não. O pastor sempre tem algo para nos repreender, principalmente quando nós não damos o dízimo. Eu estou falando quando não damos porque eu já tive nesse seu lugar. Mas aqui está dizendo, ó, irrepreensível perante ele. Perante ele. Não é perante o pastor nem perante a igreja. O pastor humilha as pessoas quando não dá um dízimo. Manda aquela pessoa sentar lá atrás, no banco da dízimo. É assim. É até o versículo 4, né? Volta lá em Efésios. Não, em Efésios nós já estamos, só que nós estamos no capítulo 1. Vamos até o capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ler do 7 ao 14. Versículo 7. A graça foi concedida a cada um de nós. A cada um. Deus deu a cada um. Deus deu o seu Espírito a cada um de nós. Independente que nós viemos escolher ou não, Ele deu. Está dado, está dentro da pessoa. Só que a pessoa não reconhece esse Espírito dentro dela e vai buscar onde não existe mais, onde não existe nem a foto do Espírito Santo. Eles vão buscar lá, esquecendo, ignorando. Eles ignoram a presença do Espírito Santo nela. Aí vão buscar isso em outro lugar e não vão achar nunca. O pastor sempre vai ter que mandar voltar. Você achou? Chega o final do culto, o pastor pergunta: quem achou o Espírito Santo? Ninguém levanta a mão. Então, amanhã você vem de novo. Foram buscar o Espírito Santo onde ele não está. Amém, meus amados? Você consegue comer essa comida sólida? Se você consegue, porque você já é adulto. Você não precisa mais de leite. Versículo... Já perdi até onde eu estava. Efésios 4, estamos no 7 de Cristo. Por isso, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou, ele não deixou. Levou cativo o cativeiro. Então não pode, ninguém tá escravo dentro do local com nome de igreja, do Godofredo. Ele levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens. Ele não levantou o pastor aqui. Os pastores lê isso aqui, enrola isso aqui, torce isso aqui, lê para a igreja, dizendo: Deus nos concedeu, Deus nos levantou pastor. Será que ele nos levantou mesmo? Concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido? Senão aquele que havia descido. Até as regiões inferiores da terra. Antigamente, dentro das igrejas, eu ouvia falar que ele tinha descido ao inferno. O inferno de fogo, né? Que se prega dentro das igrejas. Mas esses inferiores, você vê, até as regiões inferiores da terra, ele desceu a cova. A cova é inferior, está na superfície, abaixo da terra. Então, Jesus desceu na cova, as regiões inferiores da terra. 10. Aquele que desceu é também aquele que subiu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu
acima de todos os céus para encher todas as coisas. Né? 11. Ele mesmo concedeu, ele concedeu uns para apóstolo. Meu amado, preste atenção no que você está lendo. Jesus levantou apóstolo ou lhe deu dom de apóstolo? Deu dom. E esse dom também tinha um tempo de vencimento. Para apóstolo, outros para as profetas, né? Outros para evangelista, outros para os pastores. Isso aqui, meus amados, não é profissão. Isso aqui é dom. Isso aqui não é título. Né? Isso aqui não é título, é dom. Os que os homens têm aí são título, carteirinha e tudo. Com a assinatura do pastor presidente e tudo. Pastores e mestres, 12, com vista, olha aqui, o vencimento dos dons, com vista o aperfeiçoamento dos santos. Que eles tinham que pregar o evangelho até ele voltar. Ele voltou no ano 70, como está registrado. Acabou o quê? Acabou os dons. Mesmo sendo dons, ainda acabou. Porque era o aperfeiçoamento até o aperfeiçoamento. E o aperfeiçoamento seria na volta dele, ele já voltou. A igreja está perfeita. A igreja está perfeita. Não existe mais nem dom de pastor. Não existe isso mais. Era até o aperfeiçoamento. Quanto mais título. Isso que não existe mesmo. Nunca existiu. Desempenho do seu serviço para edificação do corpo da igreja. Edificar. Aí eles pegam a edificação do corpo. Eles entendem que esse corpo é a igreja. As pessoas que vão lá é membro, o corpo é a igreja. Os pastores que criam a religião por aí, no entendimento deles, o corpo é a igreja. Ou o pão. Né? Mas aqui eram as pessoas. Né? Essas pessoas iam ser aperfeiçoadas na volta dele. Então, você está vendo aqui que até mesmo o dom chegou ao fim. O dom chegou ao fim e o pastor nunca teve. Pronto. É simples assim. Que nem eu falei no princípio. A igreja não existe. Se não existe igreja, não existe pastor. Porque Deus, Cristo, Jesus não levantou ninguém a apóstolo, nem pastor, nem presbítero. Ele deu dom. Com efeito até o aperfeiçoamento da igreja. Quando a igreja foi aperfeiçoada, acabou tudo. Nem dom hoje existe. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Porque Jesus, quando veio, ele foi à cruz, aí quem entendeu já passou a viver por fé. Mas existia outra fé. Existia a fé meritória. Quanto mais se dava, mais se tinha o direito de cobrar. Né? Tinha o direito de cobrar. É o que nós vemos hoje. Por que as pessoas dão dinheiro aos pastores? Porque nessa dá o dinheiro, os pastores dão a promessa. A promessa que não existe. Quando falha, e sempre falha, ele diz que foi a fé da pessoa que foi pequena. Pronto, ele fica livre de qualquer acusação. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento. Quando você conhece isso, você está livre, você é salvo do engano. Conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, meus amados? 14, na maneira do 14. Para que não mais sejamos como os meninos,
Enganado, menino. Com uma bala você engana, menino. Com uma bala. Não é muito. Com uma bala você já engana uma criança. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro. Vai para o monte, vai fazer jejum. Não, não mais. Tira isso fora. Outros levados ao redor por todo o vento de doutrina. Tem igreja por aí que se gaba por eles terem, eu acho que, se não me engano, 27 doutrinas na igreja deles. Vento de doutrina, pela artimanha, olha como é criada essas doutrinas, pela artimanha dos homens, para astúcia com que induze ao erro. Então, na lei de Moisés, nessas igrejas por aí que pregam a lei de Moisés, não existe fé. Eles induzem ao erro, a dar dízimo, a fazer voto, fazer campanha, que nem sequer tem a Bíblia. Eles induzem o erro. Aí a pessoa fica enfeitiçada dentro dessas chamadas igrejas aí, que não entende do Evangelho de Cristo. Romanos, temos 3 passagens só. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo do 3 ao 6. Ou porventura ignorais que todos nós, Paulo e seu povo, né, naquele tempo já, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, não foi em água, foi em Cristo. Em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos batizados na sua morte. Vocês não entendem? Foi a pergunta que Paulo fez, né? Vocês não entendem que o seu batismo foi em Cristo na sua morte? Não foi na piscina? Vai ler isso para um crente. Vai dar isso aqui para um crente. Ele não aceita. Ele não aceita mesmo. Eu conheço. Eu estive lá. Versículo 4. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados. Por isso que eu já preguei também aqui, que nós já ressuscitamos. Porque nós fomos sepultados, a palavra está no plural. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo o batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andamos em novidade de vida. Versículo 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança, aqui unido com eles na semelhança, não é na igreja. Porque para o crente você só está com Jesus se estiver ligado a uma chamada igreja. Mas aqui ali é com Ele. Com Ele na semelhança, na sua morte, certamente ou seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém? Versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, que na religião o velho homem fica na piscina. Você vê que é um evangelho, esse evangelho que eu estou lendo,
é um evangelho totalmente diferente do que se prega dentro das chamadas igrejas. Nesses locais, meus amados, se você está indo nesses locais buscar Deus lá, você está fornicado. Está fornicado. Você não entende bolufas de Deus. Nosso velho homem, para que o corpo do pecado, aquele homem que pecava, o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Certo? Não, ia até o 6. E para encerrar, Romanos, Efésios, vamos mais uma passagem em Efésios. Efésios 2, tem essa e mais uma passagemzinha aí. Efésios 2, o versículo 4 ao 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. 5. E estando nós mortos, ele verificou, né? Estando nós mortos em nossos delitos, que Paulo está falando aqui é um judeu, e o delito era a transgressão da lei, em nossos delitos nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, a graça, ela nos salva o entendimento. Ela nos traz um entendimento de quem somos nós e o que fazemos aqui nessa terra. Né? É isso que a graça nos faz. Ela nos educa para isto. Amém, meus amados? Versículo 6, até o 6. E juntamente com ele, nos ressuscitou. Então, na igreja, o que ele diz? Que você vai ressuscitar um dia, quem sabe, se você não quebrar o dízimo. Aqui ele está dizendo que ele já nos ressuscitou. Estamos ressuscitados. Estamos aguardando a desprendência dessa carne, né? O espírito desprender dessa carne, mas o espírito já está salvo. Essa carne vai para o lugar dela, que é a terra. O espírito volta a Deus, que é o lugar dele. Amém, meus amados? Ao contrário, porque antes o espírito ia para a cova também. Ficava preso na cova. Amém, meus amados? Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar. Aqui não está dizendo que nos vai fazer assentar. Se tivesse escrito nos vai fazer assentar, a palavra estava no pretérito futuro e nós aqui esperando. Mas a palavra está no pretérito presente do passado. Então, ele nos fez assentar, junto a ele. Nos fez assentar nos lugares celestial em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Você recebe isso. E para encerrar hoje, com toda a sorte de bênção, abra sua Bíblia em Salmo. Vamos ler aqui um salmozinho aqui, para não dizer que nós só lemos as cartas de Paulo, só lemos Paulo, né? Salmos 40. Salmos 40, versículo 1 e 2. Versículo 1. Esperei confiadamente. Isso os crentes não confiam. Se os crentes confiassem em Cristo, eles não temiam quando ouvissem falar de Satanás. Mas eles temem Satanás. Se eles temem, eles não confiam. Mas Davi confiou. Esperei confiadamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, olha, ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei
por socorro. Tirou-me do poço, de um poço de perdição, e de um tremedal de lama era onde eu estava. Um tremedal de lama, num açapão desse aí que hoje, com meus olhos iluminados, eu vejo que é um lugar de macumba, de fazer macumba, né? Com todo respeito aos macumbeiros. Terminal de lama é a macumbogério, né? Que se faz nesse lugar. Lama colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou. Os passos. 3, não, era só até o 2 nós íamos ler, né? Então, é esse Deus que você tem que confiar, né? Confiar em Deus. Quando você confia em Deus, somente em Deus, você nem passa pela sua cabeça de que possa existir um tal de Satanás, porque ele não existe. Não existe porque Deus não criou ele. Como pode um Satanás, um bicho desse tão poderoso, existir se o Criador não criou? Então, meus amados, vamos se acordar e viver uma vida em Cristo. Se existe um Satanás de rabo, um Satanás por aí, não é de rabo, não é de chifre. Esse Satanás é você. Cuidado com ele. Conheça esse Satanás que é você. A sua carne é o Satanás. Se você dominar ele, você vence. Foi o que Jesus fez. Dominou a carne dele. A carne dele pediu glória, ele disse não, glória é só o Pai. E assim ele venceu a carne, venceu o Satanás dele. Amém, meus amados? Então, quando você conhece o que é você, você vence, né? Eu perguntei a um camarada, se você pudesse tocar em Satanás, o que é que você fazia com ele? Ele respondeu, eu enterraria ele de cabeça para baixo. Eu digo, então pode cavar a cova. Pode cavar a cova. Porque esse Satanás é você. É a sua carne. Que você vai enterrar de cabeça para baixo. Amém, meus amados? Você tem que vencer esse Satanás que é a sua carne. Quando você vencer, aí é só glória na sua vida. Amém? Até quarta-feira, nesse mesmo horário.